Galera, o último vídeo a gente comentou se investir é para todo mundo ou não. Se os investimentos são para todos os perfis, se todo mundo tem estômago para investir, né? Não só na renda variável, para investir. Se todo mundo é para investir, a gente falou no último vídeo, eu vou deixar o card aqui nesse vídeo. E agora eu vou fazer uma analogia de time de futebol, clube em si, um time, e os seus investimentos. Porque a gente sabe que tem lá seus 11 jogadores no time, você pode fazer uma analogia com a sua carteira de investimentos. Como? Pô, lá atrás vão ter as pessoas, os mais importantes defensivos, digamos assim, num time vai ter a galera lá atrás, vai ter o zagueiro, vai ter o goleiro lá atrás, para defender mais. O lance não é atacar, não é ser agressivo, é correr menos risco e tá lá para defender. Então, a sua carteira de investimentos, ela pode ter isso também, né? Que aí a gente fala das classes de ativos, ela pode ter mais renda fixa, né? Um pouquinho para proteger. Não, nada muito agressivo para ir para frente, para querer rentabilidade, querer risco. Não, é algo que tá lá de boa, papai com mamãe, renda fixa, fazendo lá o seu papel de defender, de garantir um pouquinho só poder de compra, né? Que é, pelo menos, ganhar da inflação. Garantir o poder de compra que a gente fala é que tenha uma rentabilidade real. Real significa o nominal descontando a inflação, e vai sobrar o real. Então, lá para trás vai ter o seu zagueiro, seu goleiro, que é aquele título público, aquele CDB, aquele LCI, LCA, talvez até a sua conta remunerada no bem, que você pode considerar, que é um baita investimento isso aí, de renda fixa. Porque uma das coisas boas dessa conta remunerada no Nubank é que a gente pode resgatar no final de semana, né? E no fundo DI, num CDB, no LCI, LCA, você não pode fazer isso no final de semana, é difícil. Então, às vezes, a emergência, ela não vai te avisar quando que acontece, né? Isso eu tô falando de reserva de emergência. Então, tá, a gente tá lá atrás, zagueiro, goleiro, enfim, os mais defensivos possíveis, os mais defensíveis, ai meu Deus, os investimentos mais defensivos possíveis da sua carteira de investimentos. Que vai estar lá o CDB, o LCI, enfim. Chega pro meio de campo aqui, eu ainda não tô no ataque, mas no meio de campo, será que a gente já pode ir para renda variável? Eu acho que sim, só que não precisa comprar aquela ação do Americanas, por exemplo. Vamos para renda variável, mas coloca lá um fundo imobiliário. Vamos colocar um fundo imobiliário que ele vai te trazer, ele vai ter uma volatilidade menor e ainda vai te proporcionar renda. Ele vai te trazer renda, que muita gente gosta de fundo imobiliário por causa disso, porque ele proporciona renda, que é o dividendo, o aluguel que a gente chama, né? Porque, enfim, o fundo imobiliário, dentro dele tem imóveis, que os imóveis têm os seus inquilinos, os inquilinos pagam aluguel para o fundo imobiliário, portanto, o fundo imobiliário distribui boa parte desses lucros desse aluguel com os cotistas dos fundos. Pode estar aqui no meio, ele não é nem tão agressivo, nem tão defensivo, porque ele é renda variável, ele não é uma renda fixa, que é uma modalidade de empréstimo e você receber juros. Renda variável, lembra do que é renda variável? Você compra o risco junto com todos os cotistas ali. Renda variável você está comprando parte e você está junto, embutido nesse custo, está o risco e também as participações nos lucros, né? Diferente da renda fixa, que é uma modalidade de emprestar dinheiro e você ter de volta juros acrescido desse empréstimo. Aqui no meio a gente tem os fundos imobiliários, fundo de tijolo, fundo de papel, que vão lá proporcionar renda, vão variar um pouquinho, só que é um pouquinho cíclico, que tem muito a ver com a economia, com como está sendo a economia nesse momento. E mais pra frente, com certeza, a gente tem as ações, e se você vai lá no atacante, no ponta, do centroavante mesmo, você vai ter quem? Até uma criptomoeda, mas aí é mais complicado. Mas vamos ficar nas ações aqui. Renda variável, claro, nada de defensivo, porque ele quer atacar, ele quer risco, ele quer tentar, ele quer arriscar. Então, ali a renda variável ali na frente, mais especificamente ações. E se a gente for mais a fundo, a gente entra naquele lance de divisão das ações. Quais divisões existem? Existe a ação um pouco mais consolidada, que é uma empresa já de um bom tempo consolidada, e existem as ações também de crescimento, que não distribuem dividendos, estão em uma fase mais arriscada, né? São empresas mais arriscadas. Então, essa é o seu ataque da sua carteira de investimentos. Repara que aqui eu não separei e falei, esse clube, esse time de futebol, ele é assim. Não, é um time padrão, que lá atrás ele vai ter a defesa, aqui ele vai ter o meio e aqui ele vai ter o ataque. Então, eu não estou separando num perfil de risco aqui. Eu estou sendo o mais generalista possível, dizendo que o mínimo que todo time de futebol tem que ter, segregado dessa forma, né? Então, o mínimo que toda carteira tem que ter, um pouquinho de cada, independente do seu perfil de risco. Não vou falar para você alocar um monte de coisa em renda variável, não é isso. Mas o que eu estou falando é que o mínimo que tem que ter, independente do seu perfil de risco, é porque
Porque o que vai mudar, sendo se você é mais agressivo, conservador ou moderado, é o quanto que você vai colocar em cada classe de ativo. Mas, por enquanto, a minha ideia para você tenha um pouquinho de cada. Se exponha a essas classes de ativos. Por quê? Para você não sofrer do FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Você não vai querer ficar de fora da renda variável, não vai querer ficar de fora da renda fixa, porque, afinal, os juros... A gente tem que surfar as ondas do momento também. Os nossos juros hoje, nossos juros básicos do Brasil está 2 dígitos, pô, quase 14%. Você vai querer ficar de fora disso? Não. E a renda variável? Pô, vira e mexe tem uma coisa boa. E se você tem um método, você pode investir em tudo, dadas as suas proporções de acordo com o seu perfil de risco. Eu sempre friso isso, mesmo, eu vou repetir isso aqui sempre. Investir é para todo mundo, mas nem todo mundo consegue investir na renda variável. Consegue investir? Consegue, né? Operacionalmente falando, mas não consegue aguentar a oscilação daqueles investimentos. Então, assim, aqui eu quis fazer uma analogia para você de carteira de investimentos e também clube de futebol, porque tem podemos dividir nessas 3 grandes partes, assim, sabemos que tem mais, e se tiver alguém que não concordou com o que eu falei, comenta aqui, pode comentar, por favor. Mas as 3 grandes partes é lá atrás, a defesa, aqui no meio e lá pro ataque. De novo, na carteira de investimento você pode ter isso também, independente do seu perfil. O time de futebol dificilmente tem um perfil. Existe o time de futebol. Todos os clubes vão ter isso. Vai ter defesa, vai ter o meio e vai ter o ataque. Todos. Só que vai ter um que é mais defensivo, um que é mais agressivo, então, dependendo do perfil. Então isso se aplica para muita coisa. Então aqui só foi para mostrar para vocês que existe uma analogia bacana para a gente se fazer com o time de futebol que você pode seguir na sua carteira de investimentos. Mas, por favor, respeite o seu perfil de risco, tá? Se você gostou disso que eu comentei aqui agora, essa analogia que eu fiz, comenta aqui, curte. Pô, se eu tô agregando um pouquinho na sua vida, no mínimo você pode dar uma curtida aqui, manda pros amigos aí de vocês que você começou a investir também, ou que não começou a investir, ou pra me xingar, manda, olha o que esse cara tá falando, olha que babaca, olha o que ele tá viajando aqui, manda pros seus amigos e fala isso também, se você quiser, não tem problema nenhum. Mas, comente, curta, faça alguma ação aqui nesse YouTube só pra eu saber se você tá curtindo ou não esse conteúdo pra gente continuar. Mas aqui, a gente é bem flexível, a gente pode atender toda a demanda de vocês aqui, porque eu faço isso só porque me pedem esses vídeos, então... E eu gosto, claro. Mas é bem bacana e espero que vocês fiquem até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado e até a próxima.